como eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos aqui ao Terra do Chão para conversar com a belíssima Inês Silveira, presidente da Fumbel. Inês, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Obrigada, Hélia. Retornar a Santarém, retornar ao Terra do Chão, para mim é sempre uma satisfação. Essa região aqui do nosso estado, ela tem uma memória afetiva, né? Aliás, a região norte, porque quando você nasce, quando você não nasce, você vem para cá e começa a entender que a região é do teu coração, muita coisa muda, né? Mas obrigada por essa tarde de 2024, né? O julho de 2024, esse calor bacana, né? Que faz aqui, esse rio maravilhoso que reenergiza. Sim, muito. A gente precisa ter cuidado, sabe? Cada espaço desse daqui, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem mudança climática, nem todos os seres que estão nesse planeta estão preocupados em cuidar dele. É isso. E eu penso que nós, amazônidas, temos a obrigação de cuidar desse território. Então, por falar em Amazônidas, por falar em região norte, estamos aí às portas de COP30, né? Me fala quais são as expectativas, como é que tu estás vendo esse movimento? Belém já está sendo a cidade olhada pelo mundo, né? E o que é a COP? Todo mundo fala em COP e pouca gente fica com essa visão importante desse momento. Ainda há pouco eu falei sobre mudança climática, sobre o que é o cuidado com o planeta, o que é o cuidado com a região. Esse momento que Belém já está vivendo em sediar essa reunião importante, e durante muito tempo, e aí eu parafraseio um pouco o nosso presidente Lula, que ele dizia o seguinte: todas as reuniões que eu fui da COP sempre falava em preservar o meio ambiente, a Amazônia. E por que não fazer? E por que não acontecer exatamente na Amazônia? E ele então fez essa conversa de gestão, né, com o prefeito, com o governador, no sentido de ter a chancela de indicar Belém para ser a sede. E ele está fazendo valer isso, né? Nós estamos num momento não de arrumação da casa, Hélia, e para quem está nos ouvindo, mas nesse momento de mostrar que a nossa região, ela não é importante só para quem vive nela, mas é importante para quem vive e cuida desse planeta. E essa estrutura ambiental, essa estrutura de fauna, flora, né, que nos enriquece e que nos chama, ela tem uma importância que muitos não conseguem ter esse olhar. Porque é aqui que estão os rios maiores, caudalosos, é aqui que está a mata densa, é aqui que está a fauna mais importante para o mundo. E quando, sinceramente, a gente está ali na frente da vila, ou então lá em Carapanari, e passa uma balsa com grãos, a gente começa a se perguntar por que isso. E aí eu quero dizer para vocês que eu quero fazer uma chamada do cuidado, né? Belém vai sediar a COP, vai ser aonde os principais pensadores estarão reunidos e dizendo que na visão deles, o que é que pode ser feito para que as mudanças climáticas não sejam sobrepostas à vida humana na Terra. E aí, Belém hoje passa por esse momento de aprimoramento de alguns espaços públicos, né? De aprimoramento e de constituição
de rede hoteleira, não só uma rede hoteleira 5 estrelas, mas uma rede hoteleira familiar. E que para nós isso é muito importante. Fazer com que a população de Belém e da região metropolitana, e um pouquinho mais além da região metropolitana, de municípios próximos, consigam visualizar que também eles estarão inseridos. E você que mora em Belém, participar desse momento, hospedando pessoas de outras culturas, de outras nações, é muito interessante. Isso também é um movimento para quem está inserido ali e quem não está, começa a perceber essa interação de culturas diferentes, mas que estão imunadas e preocupadas com uma única coisa: a vida humana no planeta. Eu tenho conversado com muitos artistas para o programa, fora do programa, e a maioria deles está preocupada, está desesperançosos, porque estão achando que vão ficar fora dos palcos como atrações, que Belém não abrirá a porta para Amazônidas. O que você fala disso? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu hoje faço parte de uma gestão que tem uma sensibilidade e um cuidado com isso muito grande, né? Para nós é prazeroso ver um artista nas várias linhas de segmento da cultura começar a despontar a nível nacional e internacional. E aí nós não temos nenhum nem dois, né? Muitos. Eu faço aqui valer vozes femininas e colocá-la como a nossa embaixadora, que é a Dona Onete, né? Dentro dessa idade cronológica dela, mas a idade de vida musical dela é muito recente, né, em relação a outros. Mas dizer que ela é a nossa embaixadora, assim como a Gabi, né? No audiovisual, nós temos uma atriz maravilhosa chamada Dira Paz, e que ela faz valer tudo isso. Exemplifico essas mulheres, mas para dizer que o que depender de nós, enquanto gestão, enquanto organizadoras, né? Na verdade, vai estar todo mundo muito, muito mobilizado para isso. Não terá um palco só. Nós teremos vários, na cidade como um todo. E hoje, Belém tem um movimento cultural muito interessante. Nós temos novos espaços, públicos e não públicos. E quando tem esse movimento, por exemplo, no ano passado, na reunião da cúpula, todos os espaços, inclusive o Ministério da Cultura, fez um levantamento de vários espaços culturais para incluir na programação, e cada um tinha uma programação no período. O MIC-BR, quando foi para lá, já foi com esse movimento, né? Então, tem um olhar de gestão federal, estadual e municipal muito preocupado com isso. Esse movimento que agora tu falaste, ele pode assim, ser uma suposição, mas não vai ser a realidade. Quando nós... Sabe aquela história ele de dizer, vou usar aqui um chavão, né? Que time que está ganhando, a gente não mexe? Sim. Né? É esse o nosso sentimento. Então tem um time ganhando, né? E com certeza ele não vai ser mexido. E aí portas e sempre espaços estarão em efervescência na cidade. Assim, só pegando assim mais um pouquinho aí e já entrando, eu vou fazer aqui a tua resposta, a minha resposta um pouco mais ampla. Nós temos uma diferença hoje no Brasil. Nós temos uma retomada de Ministério da Cultura. Nós temos um retorno de lei de incentivo. Ainda não é suficiente. Sim. Não é suficiente, mas já é um movimento.
Dias atrás, a ministra Margarete Menezes foi em Belém para assinar, digamos, os cheques, né? Mas fazer uma entrega simbólica de alguns projetos que foram contemplados na Lei Rouanet Norte, algo que nunca tinha acontecido. Positivo. Tá? A lei maior de incentivo do governo federal, que é a Lei Rouanet, ela, durante um tempo, conseguiu movimentar, né, projetos e tal. Mas aí a gente começou a gritar. Não é porque hoje eu estou no cargo como gestora cultural da cidade, da capital, né? Mas eu sempre fui uma brava na área da cultura. Minha formação é profissional e essa sensibilidade que a gente acaba adquirindo, que eu digo que é sangue. E durante o ano passado inteiro, nós fizemos alguns movimentos junto ao Ministério para poder ter esse momento. Nós identificamos que tem projetos aqui de Santarém contemplados na Lei Rouanet Norte. E que, bom, é Manaus, é Santarém, é Macapá, tem um município lá no Amazonas, São Gabriel, que tem reservas indígenas, né? E uma etnia que é a Baré, e que está desenvolvendo projetos também. Isso, para nós, é lindo, né? E a nível de Pará, não só Santarém, mas de Belém, cada território da região norte, hoje, tem um significado singular. Ele não é nem plural, ele é singular. Porque nós estamos todos muito juntos, né? A gente não pode ser bairrista de Estado. A gente tem que defender a região que a gente está, que a gente vive, que a gente transcende. E a cultura nortista, a cultura amazônica, ela tem uma riqueza maravilhosa. Então, aos artistas que estão questionando essa possibilidade, preocupados, eu quero dizer que não existe. E que para a gente fazer valer a nossa voz, a gente tem que estar junto. A gente não pode estar separado, né? Claro que terão nomes nacionais e internacionais, né? Sim. Por exemplo, uma outra desbravadora que se chama Joelma. Ela está no mundo. Sim. E cada ação dela não é só ela levantar a bandeira do Pará, não é só ela falar do tacacá. Ela pulsa isso, né? Então, essas várias linhas do tecnobrega, o nosso carimbó, o nosso lundu, né? A nossa música amazônica, né? Tá aí Nilson Chaves, que é um dos embaixadores também. E quem chega em Belém diz assim, é porque aquele músico, autor de tantas, né? Nilson Chaves, eu vim aqui para ouvi-lo. Então, é uma figura que a gente precisa não só valorizar, mas todo mundo que canta Nilson Chaves, né, consegue internalizar esse movimento. E aqui, gente, o nosso Sebastião Tapajós. Nós temos uma Maria Lídia, né? Sim. Nós temos uma Priscila Castro, nós temos, enfim. Marcele Almeida. A Marcele, gente, essa jovem, eu conheci no ano passado, né? E que tu fizeste um programa com ela, né? E as Suraras? As Caruanas. Ai, gente, é muita coisa. Nossa região é grande demais, né? Somos 7 formando a nossa região. Será que nós temos a possibilidade de trazer representantes de cada um deles? Creio que sim. Vou te falar assim um exemplo ainda pequeno, meio, não vou dizer embrionário, mas é uma proposta. Em Belém, nós estamos revitalizando espaços públicos. Revitalizar espaço público é fazer com que cada artista, cada
ente fazedor e fazedora de cultura tenha a condição de apresentar o seu trabalho de forma gratuita, né? Claro que precisa de uma infraestrutura e tal, e a gente sempre tem conseguido mesclar isso. E também são espaços para que os projetos que foram contemplados na lei de incentivo tenham esses espaços, né? É cinema, o Cine Olímpia, o grande Cine Olímpia, sendo revitalizado, reformado e entregue para a população daqui a alguns meses. E a gente já faz um cine na rua, Hélia. Quando você estiver em Belém, a cada mês nós estamos fazendo um domingo, final de tarde, o Cine Olímpia na rua, bem em frente. A gente faz exibição de curtas regionais, né? Fazer esse movimento dentro da capital, trazendo representantes da região, é algo que a gente está construindo já. Nós vamos ter uma Bienal das Artes em Belém, em novembro. E nós temos um edital aberto para artistas, para costureiras de cenário, cenógrafos, holds, enfim, quem quiser se cadastrar no edital da Fumbel pode chegar lá na página da Fumbel e que tem todo as orientações. Todas as orientações estão lá. E aí, nesta Bienal, a nossa intenção é trazer representantes da região norte lá. E é uma Bienal Internacional das Artes, né? E eu quero aqui, com uma maior tranquilidade, usar o teu canal para fortalecer uma questão. Quando a gente tem um gestor sensível à questão cultural, nós temos um movimento diferenciado. E hoje a gente vive isso em Belém. Revitalização de espaços, organização de atividades, espaços adequados, respeitabilidade, né? Temos hoje um Conselho Municipal de Cultura, de Políticas Culturais, que ele tem um quantitativo de cadeiras da sociedade civil bem maior de cadeiras da gestão. Isso quer dizer o quê? Que tem esse movimento da escuta. Muito bem. A gente não consegue construir sem escutar. Fatos. Lógico, claro, que sempre nós vamos ter crítica. Sim. Né? O movimento cultural ele é crítico, mas a gente precisa ter sensibilidade para ouvir, para organizar as propostas. Não é fácil, não é fácil. Mas eu penso que quando a gente coloca doses, né, de afeto e de respeito, Sim. a gente consegue, eu digo que a gente consegue florescer. A cultura é isso, é florescimento. Florescimento de hábitos, conservação de raiz, conservação da história de um povo, né? Porque se a gente não conseguir fazer isso, e tanta influência a gente tem, né? É indígena, é africana, é europeia, é oriental, mas muito mais isso. E essa nossa parentada, né? Os nossos parentes aqui, vivos aqui, eles têm muito a dizer e eles sabem muito. E está aí para dar essa aula de vivacidade nesse território interessante, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem um limiar da arte no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente consegue entender muita coisa e consegue construir muita coisa. A cultura, ela não está desassociada de turismo, ela não está desassociada de educação, ela não está desassociada de saúde, em especial de saúde mental. Recentemente, eu conversei com um coordenador de um projeto lá em Belém, que é a Casa Rua, que faz essa ligação da saúde pública mental com a cultura.
Isso a gente tem tido um resultado muito interessante, advindo também de uma sensibilidade do governo federal através do Ministério da Saúde. Então, se a gente consegue isso não só com os fazedores de cultura, mas fazer com que a população de uma cidade entenda isso. Sabe que uma roda de carimbó, ela tem uma importância tão grande. Está aí o nosso mestre Chico Malta, que toda quinta-feira, e que eu ainda não consegui chegar aqui numa quinta, mas que me dói muito, mas eu já disse para ele que na próxima vez que eu vier, eu quero chegar numa quinta, para ter essa vivência desse carimbó assim, raiz, né, que ele traz na sua identidade. Inês, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc II, políticas culturais para a nossa querida Belém, talvez envolvendo aqui a nossa região, me conta. Nós temos aí, já além da Lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, nós temos uma Lei Rouanet Norte, não é? Que recentemente teve os projetos aprovados e com muita vontade, né, do governo federal, do Ministério da Cultura, que tem uma equipe de uma sensibilidade maravilhosa, a vida longa. Todo mundo precisa de incentivo. É na área cultural, é na área do turismo, é na área da educação, né? Sem educação, sem proventos, sem incentivo, sem uma lei educacional, você não consegue trilhar muita coisa. Para o fazedor e fazedora de cultura ter a sua vida com qualidade, ele precisa de um atendimento médico, né? Ele precisa, onde ele mora, ter uma infraestrutura de fácil acesso. Então, tudo isso permeia, né? Política pública é isso, é o olhar de uma gestão para um segmento. E sem cultura, uma população não vive. Não vive. Né? Então, os municípios, os gestores, eles não têm obrigação, eles têm dever de responsabilidade. Incentivar. É responsabilidade, é com vida, é com vida. Se você tem um evento aqui, né, de instituições públicas ou não, você sempre quer fazer aquele movimento do evento, uma programação cultural. Você vai chamar quem? Um artista local. Sim. Né? Para isso, ele precisa estar bem, com uma produção ativa, com uma qualidade de vida, porque senão ele vai pegar o microfone e vai fazer a crítica. Né? E faz a crítica e muitas vezes não é bem visto, mas é isso. As leis de incentivo da cultura, elas precisam ser perpétuas, porque o fazedor e a fazedora de cultura precisa de incentivo, precisa ter qualidade de vida. A produção deles é isso. Além da minha vida pública, política, né, eu sempre tive na minha casa arte dos artistas plásticos em casa, eu busco adquirir. Tenho um filho que toca violão, que gosta de música. Tenho uma irmã que é musicista, que é flautista, é poeta. Hoje ela estava no do Pará, né? Lá na nossa cidade do coração, em São João de Pirabas, que a gente tem um movimento de um projeto que desenvolve lá muito, muito forte. Eu tenho um primo que vive no mundo, que se chama Paulo Levi, que é um saxofonista. Paulo Levi é meu primo de sangue, né? E que foi assim o primeiro, digamos, artista da família que saiu e foi embora buscar caminho, enfim, buscar o trilho dele, né? E que a gente tem muito apreço. Eu sou muito feliz com a vida dele, com o que ele conquistou. Agora, eu também hoje tenho um companheiro que é músico, né? Um Amazônida, e que a gente também desenvolve uns projetos conjuntos. A gente, claro, tem todo um cuidado com isso, né? Porque eu sou a gestora da cultura na cidade de Belém, mas isso a gente administra com muita tranquilidade, né? Eu vejo o que é
mais prazeroso nessa história toda é a gente se sentir parte de uma produção, seja ela na música, seja ela no audiovisual, né? Eu tenho essa minha amizade com a Andira, ela vem de muito tempo. Ela esteve em Belém e disse assim, gente, eu acho que a gente já se conhece, ai, eu não vou nem dizer o tempo, mas é uma tranquilidade de convivência. Agora, eu tenho no coração um cara chamado Pinduca. O Pinduca é de eu frequentar a casa dele e ele frequentar a minha casa. Então, eu tenho assim um apreço muito grande por ele, né? Claro que nesse movimento você vai adquirindo amizades com muitos deles, né? Sim. E isso é interessante até para a formação minha, de ouvi-los, de estar dividindo. Um outro irmão assim de coração que eu tenho chama-se Ronaldo Silva, né? Enfim, nós temos vozes femininas maravilhosas, né? Além dessa embaixadora, como eu falei no início, que é a Dona Onete, mas a gente tem assim produções maravilhosas, né? Uma Fafá de Belém, né? Que a gente também divide aí uma amizade de um tempo. Ela é 10, ela é grande, né? Aí com ela traz uma série de manas. E que se a gente for discorrer aqui, a gente acaba não terminando a nossa conversa em si, né? Mas eu te digo que essa minha essência da cultura, ela se dá da arte, né? Como um todo, ela se dá muito de raiz, né? Eu lembro os meus avós maternos, eles eram da música. Meu avô Neco, ele gostava de Luiz Gonzaga, de Clara Nunes. Gente, era uma coisa. E meu pai que comprava todos os anos o LP do Roberto Carlos para minha mãe. E eu sou do carimbó também. Eu adoro dançar o carimbó, ouvir um carimbó. E, enfim, né, a gente faz esse trânsito, esse passeio assim, né, pela arte de uma forma muito salutar. Essa minha ligação aqui, Elia, com o Oeste, com Santarém, com Alté, ele vem dessa coisa caudelosa do Rio Tapajós. Recentemente, eu me dei de presente, né, de chegar em Manaus e chegar até Parintins. Participei daquele movimento, né, do Festival de Parintins. E uma das coisas mais prazerosas que eu vivi foi navegar no Rio Amazonas. Sair do Rio Negro, entrar nas águas do Rio Amazonas. Gente, eu não conseguia nem descansar, assim, que eu fui de lancha, né? E que poderia ser uma viagem maçante, para mim não foi. Olhar aquele movimento ali e ter aquela interação da cultura popular de forma diferenciada, né? Aquele movimento de Parintins é algo diferente. Ele não tem lugar nenhum no mundo. E olha que eu já andei pela Europa, pela América do Norte, enfim, mas o que eu vi ali foi algo surreal. Inês, você já contou algumas coisas da Inês, mas dá para a gente falar mais um pouquinho da Inês, para a gente ficar sabendo quem é essa mulher tão envolvida com a cultura, toda essa tua ancestralidade? Eu vim da região do Nordeste paraense. Meus pais constituíram família em Salinas, em Salinópolis. E aí depois viemos para Belém. Eu tenho 4 irmãs. Entre essas 4 tem uma que já é estrela no céu. Mas meus pais, eles têm raiz na área do Salgado, na área da praia. E nós somos só mulheres. Eu tenho um filho de 26 anos, né, um advogado. Ele ficou órfão, eu fiquei viúva já tem um bom tempo. E a gente tem uma vida assim de interação muito, muito tranquila. As minhas irmãs, segundo o Ronaldo Silva, são as irmãs de Pororoca, que a gente faz uma efervescência. Quando a gente chega, a gente consegue, assim, contagiante e tal, né? Há 2 anos atrás, eu vim
para cá com elas, né? Um dos momentos que eu disse, vamos sair, vamos viajar um pouco, né? Aí nós viemos exatamente para cá, aqui em Alter do Chão, para elas conhecerem um pouco e tal, porque duas delas não conheciam essa região. A minha formação é turismo, e aí eu fiz esse caminho na área do meio ambiente, né, com especialização e tal. E nessa minha vida de turismo eu cheguei até o Japão. Ai, gente, em 2002, 2003, eu passei exatamente 6 meses no Japão, fazendo um curso, né, participando de uma formação lá, de turismo para o Mercosul. Olha lá, os japoneses queriam um aprimoramento para que eles tivessem motivação para conhecer o Mercosul. E aí eu, do Brasil, eu fui uma das que passou, que fui aprovada no projeto e tal. E de lá para cá eu sou da área da formação do turismo, né? Dei aula na Faculdade de Turismo da UFPA, na formação de guias de turismo, e sempre fiz esse caminho de turismo e cultura. Eu tenho uma vida como assessora, estava, né, como assessora parlamentar de muito tempo do atual prefeito, hoje gestor, quer dizer, ele era deputado e hoje gestor novamente da cidade de Belém, e sempre estive ligada às ações, né, dos projetos culturais que ele concedia as emendas, mas muito também por essa sensibilidade, né, da minha vivência, da minha formação e tal. Produzi alguns projetos culturais. Fora isso, eu hoje sou a gestora, convite do prefeito, e tem dado certo. Eu tenho gostado, ele está se sentindo feliz também, porque se não tivesse isso a gente não estaria conduzindo, né? Mas dizer que tanto dentro da gestão quanto fora da gestão, esse meu limiar, esse meu envolvimento com a arte, ele já vem exatamente dessa minha raiz, né, familiar, né, que ainda pouco é um primo de sangue que se chama Paulo Levi, a minha irmã Andréa Silveira, que abraçou isso. Ela é pedagoga, mas tem a arte e a criação na essência, que é flautista, é escritora, é compositora, e abraça isso e traz para o seio da família uma coisa muito legal, que é essa sensibilidade, né? E hoje eu e meu companheiro Eduardo do Norte, e a gente tem desenvolvido projetos juntos. Tem um álbum que está saindo aí, a gente faz uma curadoria conjunta. Eu vejo e faço valer assim que quando a gente deposita confiança, amor, afeto, a gente constrói, né? Isso é para a vida. Eu vejo que esse movimento da região, ele traz consigo essa sensibilidade aflorada em cada um que vive nesse território. Acho que não precisa ser o fazedor de cultura, eu acho que você já traz, sabe, da tua essência, né, do solo que tu pisa. A ancestralidade é do que da gastronomia que a gente consome, dos produtos que a gente consome, né? Tudo isso tem um movimento. Eu não tenho medo de dizer que a gente é o que a gente come. Inês, onde a gente encontra a Inês e a Fumbel nas redes sociais? A Fumbel hoje está localizada institucionalmente no Palacete Bolonha, ali no bairro de Nazaré, na Governador Zé Malcher, esquina da Doutor Moraes, e que ao lado do Palacete Bolonha, que também é um museu, você vai ter o Memorial dos Povos, que é esse espaço que está todo revitalizado, que vai ser entregue para a população daqui mais alguns dias. As redes sociais é Fumbel, www, Fundação Cultural de Belém. Lá você encontra o edital de cadastramento, né, e as nossas ações. O meu Instagram, Inês Silveira, as redes sociais. A gente tem agora
umas publicações bem direcionadas, né? Porque nós estamos num período eleitoral. Mas a página da Fumbel está lá. E chegue em Belém, nos encontre lá no Palacete Bolonha, faça uma visita aos nossos museus, que tem o Museu Francisco Bolonha, o Museu de Arte de Belém, que está exatamente no Palácio Antônio Lemos, que foi um presente para a população no dia 12 de janeiro, quando é aniversário da cidade, né? Nós temos 2 salas de exposição, nós temos um projeto muito interessante, que quem for a Belém pode visitar, a Rota dos Palacetes, que a gente faz 2 vezes no ano, e agora em setembro. Nós temos uma Seresta do Carmo, Hélia. Claro, a Seresta do Carmo. A Seresta do Carmo, desculpa. A Seresta do Carmo, ela foi revigorada. E a Feira do Açaí também. A Feira do Açaí está em ebulição para sua recuperação, né? Vai ficar lindo ali. Tem carimbó, tem samba. Um outro espaço ali em frente à Estação das Docas, que é o Boulevard da Gastronomia. Também é um espaço muito legal, assim, que dá para a gente fazer aquele final de tarde, tomar um café. E também tem um ponto do açaí, gente. O que é o ponto do açaí ali? Que é direto. É café, almoço, jantar, né? E a gente tem uma interação muito tranquila. Tem a cervejaria Cabocla, enfim. Belém, hoje, é um centro cultural. E isso tem impulsionado e tem chamado a atenção de muitos, não só pela realização da COP, mas por essa diferenciação. Recentemente, eu ouvi isso de um músico, que Belém tem sido um espaço de dias melhores para a cultura na capital do nosso estado. Bom mundo! Agora que a gente já conheceu a simpatia da Inês, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem informação, aqui sempre tem muita cultura. Inês, muitíssimo obrigada pela tua participação. Feliz aniversário! Volte mais vezes. Voltarei. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.